capítulo de número 13. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. A parábola do semeador. Leiamos. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se deles os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, o reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do Senhor, a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ficam infrutíferas. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, e o outro 60, e o outro 30. Aleluias! Então, glória a Deus. Lemos um texto muito importante, e que o próprio Jesus, ele dá a sua revelação. A revelação já está aqui, nesse versículo, nesse texto, em que ele está falando de um semeador, de um homem que saiu a semear. Você percebe que Jesus não dá
as características deste homem. Ele não fala da sua estatura, ele não fala de onde ele era. Ele fala que o semeador, ele tinha a semente, e a semente é que Jesus diz que é a sua palavra. Ele saiu para semear. Quem quer colher, ele tem que semear. Quem quer colher, ele tem que ter a semente. Aleluia! Não tem como eu colher em 2015 se eu, como semeador que o Senhor me escolheu para ser um semeador, eu venha pegar a semente e vou guardá-la. Não há possibilidade dessa semente produzir, porque o semeador, ele tem que semear. Então olha para o teu irmão e diga para ele, você é um semeador. Você é um semeador. O segundo exemplo que nós encontramos aqui, irmão Rodrigo, além do semeador, é a semente. A importância da semente. E Jesus diz que a semente é a palavra de Deus. Você é um semeador, eu sou um semeador, e a nossa semente, que é a palavra do Senhor, ela precisa ser lançada no solo. Ela precisa ser colocada em evidência em nossas vidas. Perceba que em Hebreus capítulo 4, verso de número 12 e verso de número 13, é um texto muito conhecido que eu amo particularmente, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a alma, o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar ou prestar conta. A palavra de Deus, ela é viva. É essa palavra que vai fazer a diferença na vida das pessoas. É a palavra de Deus que vai fazer toda a transformação na vida de uma pessoa. Fez na tua e fez na minha vida. É a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Mas nós vamos encontrar aqui também nessa parábola que além do semeador, além da semente, nós vamos encontrar aqui 4 tipos de solo, ou 4 tipos de pessoas. Preste atenção nisso. 4 tipos de pessoas. 4 solos. Podemos também apresentar dessa forma. Aquele solo ou aquela pessoa que o próprio Jesus diz que ele ouve a palavra no verso de número 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. É aquela pessoa que ela ouve a palavra, mas a palavra ela não entende, ou seja, ela não compreende, ela não aceita a palavra. Porque o evangelho é loucura. Paulo ele diz que é loucura para o homem natural. Esse negócio de servir ao Senhor, esse negócio de que Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar salvação, muitas pessoas não entendem. E eles se apegam e se prendem em poucas coisas, e a palavra do Senhor diz que, vindo o adversário, rouba a palavra de Deus que foi ministrada. Ela está no culto, ela ouve a palavra, mas ela não entende. Ou seja, como o próprio profeta Isaías diz, não quem dará crédito à nossa pregação. Ela não compreende, ela não dá crédito. Então, quando ela está a descer do santuário, pelas escadas, o inimigo rouba a ministração. Rouba a palavra que foi ministrada ao coração dela. Porque aquela pessoa não entendeu.
ela não compreendeu. O Senhor tem ministrado ao meu coração e chamou muito a minha atenção no sentido de, nós estamos já no mês de fevereiro, e se nós formos computar 2014, né, fica mais difícil ainda. Mas se formos computar apenas o ano de 2015, escute isso, o período de oração, os pastores que já estiveram aqui, as ministrações que Deus tem falado conosco, porque como nós estamos aqui hoje e houve a manifestação da glória de Deus quando nós louvávamos aqui o Senhor Jesus, porque Deus não precisa de quantidade, de número de pessoas. Aleluia! Mas é importante eu entender que eu preciso não ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Eu preciso ouvir a palavra e pô-la em prática na minha vida. Se nós começarmos a pensar no que já foi ministrado, muitas pessoas talvez não vão lembrar do que foi ministrado quando o pastor Seraf esteve aqui. Pessoas talvez não vão lembrar que ele falou de perseverança, de uma vida com Deus. E o Senhor tem falado conosco aqui sobre atitude. O pastor Patrick esteve aqui e falou de fé. E o presbítero Luiz ministrou, diaconisa Meire ministrou, presbítero Wilson ministrou. E todos eles falando de compromisso com o reino de Deus. De que eu não posso permitir que o adversário venha roubar essas ministrações que Deus tem falado ao meu coração. Eu preciso examinar as Escrituras, eu preciso examinar aquilo que está sendo pregado, ensinado e colocar em prática na minha vida. Porque senão nós estamos perdendo o tempo. A pessoa vai ser facilmente um alvo do adversário. O Senhor chega aqui e fala de perseverança, mas na hora da luta essa pessoa não vai perseverar. Ela não coloca em prática a fé, que ela precisa ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas na hora da prova, essa pessoa acaba esquecendo que ela precisa perseverar, que ela precisa ter fé, que mediante o anúncio, mediante aquilo que o médico disse, mediante as portas que se fecharam, a minha fé, a minha atitude, a minha ação diante de Deus faz com que Deus dê a vitória. Eu não vou permitir que o inimigo venha roubar a ministração, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a semente. Nessa noite você está recebendo uma semente do reino de Deus para a tua vida. Encorajando você, animando você, dizendo para você todos os dias, como aqui cantamos aqui, se o sol se pôr, se a noite chegar, e você canta dizendo, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Se eu estiver passando afundando, o Senhor vai me socorrer. Eu preciso me prender à palavra de Deus. Eu preciso me valorizar a semente que está sendo lançada. Porque eu, da mesma forma que eu sou o semeador, nessa parábola eu também sou o solo. Eu também estou recebendo essa palavra.